Olá, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo à comunidade Evangelho Puro e Simples. Aqui nós falamos da Bíblia. Procuramos trazer de forma simplificada todo o conteúdo que compõe as Escrituras. Hoje eu convido a você para uma reflexão sobre a obra redentora de Jesus Cristo e por que nós precisamos de um Senhor, de um Salvador nas nossas vidas. Primeiro, vale ressaltar o que levou a humanidade a viver em pecado. Nós nascemos em pecado, estamos em pecado e destituídos fomos da glória de Deus. Existe um versículo falando isso. Isso aconteceu em virtude dos nossos ancestrais, em virtude de Adão, o cabeça da espécie, ter pecado. Sim, o pecado original no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu à ordem de Deus e comeu do fruto que não deveria. A partir daí, toda a humanidade, todas as gerações depois de Adão e Eva, já nasceram em pecado e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, nos afastamos de Deus. Religião vem do latim, significa religare, religar, unir, aproximar. Então, a partir daí, nós passamos a usufruir da obra redentora de Deus, da sua graça, através do seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado à Terra para nos salvar. Conversando com algumas pessoas, quando falo sobre o Evangelho, é comum eu ouvir o seguinte: eu não tenho pecado, ou então, eu não tenho grandes pecados. Bem, eu sempre costumo enfatizar que os pecados, eles não têm pesos e medidas diferentes, pois, na verdade, no céu não entra pecado. Então, se você roubou uma bala ou um banco, você cometeu um pecado e estará fora do paraíso por isso. Então, os pecados, eles não têm pesos e medidas distintos. Não existe um erro pequeno e um erro maior diante de Deus. Todos são pecados e requerem perdão. Existe apenas um pecado que não é perdoado por Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sobre esse ponto específico eu não falarei hoje. Vamos falar mais sobre os pecados que as pessoas estão mais habituadas e que acreditam que não cometam ou que não cometeram. Faça uma autoanálise. Imagine a sua vida e tudo que você já passou. Vamos pegar então o ser humano aqui como exemplo. Na fase adulta, uma pessoa de 30 anos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ter acesso ali aos 10 mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois nós temos: não façais nem adorais imagens e ídolos. Você não deve adorar imagens e ídolos, você não deve adorar a outros deuses, mas não se resume a apenas isso, pois aonde está o seu coração, ali está o seu objeto de adoração. Então, se você não adora imagens e ídolos, ou aqueles santos, enfim, de uma série de religiões que nós temos, seja Umbanda, Candomblé, aqueles deuses, sejam gregos ou da cultura hindu, ainda que você não adore todos esses deuses, ídolos e estátuas, no entanto, você adora o seu trabalho. Mas como assim eu adoro o meu trabalho? Sim, se você dedica 12, 14 horas por dia ao seu trabalho, não pense em mais nada além do seu trabalho, abdica de servir a Deus, de cuidar da sua família, de fazer o bem ao próximo, em virtude do seu trabalho, focando apenas na sua carreira,
O seu trabalho é um ídolo para você. Se você tem o dinheiro como ídolo, ou seja, você está disposto a fazer qualquer coisa para obter lucro, para ter o dinheiro, ainda que algumas dessas coisas não sejam lícitas, ainda que algumas dessas coisas contrariem as leis, contrariem princípios morais e valores, o dinheiro é o seu ídolo. Então, você não pode pegar os 10 mandamentos e tratar de forma literal somente quando te convém. Vamos seguir então aqui com os 10 mandamentos. Você não poderá furtar, adulterar, você precisa honrar pai e mãe, você não pode falar mal dos outros. Voltando ao exemplo de uma pessoa de 30 anos, você acredita que essa pessoa ela não cometeu nenhum desses pecados ao longo da sua vida? Nunca falou mal de ninguém? Ah, eu falei sim mal umas 2, 3 vezes. Ah, eu já menti. Você furtou alguma coisa ao longo da sua vida? Não importa se foi um lápis do seu amiguinho da escola, se foi uma fruta na feira, ou se foi um banco que você roubou. Não importa. Isso é um pecado. Agora, imagine que ao longo da sua existência, ao longo desses 30 anos, nesse exemplo que eu estou citando, a pessoa cometeu 1 ou 2 pecados por dia. Quantos pecados ela tem ao longo da existência dela de 30 anos? Milhares, não é verdade? Então, todos nós precisamos de salvação, precisamos de perdão para os nossos pecados, pois na Bíblia está escrito: o salário do pecado é a morte. Então, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos ser justificados por esses erros, por esses pecados cometidos, foi que Deus enviou o seu Filho único, o seu primogênito, para pagar pelo preço dos nossos pecados e nos oferecer a salvação, a vida eterna. Então, imagine o seguinte: Jesus, ele tem uma função jurídica. A salvação, ela tem sim uma função jurídica nas nossas vidas, pois o justo juiz, que é Deus, vê em nós pecado, vê em nós maldade e iniquidade. No entanto, Jesus veio para receber os nossos pecados, se colocou entre Deus e nós para receber a punição justa pelos nossos pecados e daí nos oferecer então a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Daí a importância da obra redentora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Não há um ser humano sequer que seja bom por natureza. Nós somos rebeldes por natureza. Nós queremos aquilo que nos traz prazeres momentâneos, de forma rápida, ainda que isso seja às custas do mal de outras pessoas, ainda que isso seja de forma ilícita. A criança, quando está no parquinho brincando com os amiguinhos e não quer emprestar o brinquedo, joga areia no olho dos outros amiguinhos. Isso é a natureza humana, a rebeldia da natureza humana se manifestando em sua forma mais primitiva. Quando nós vamos crescendo, somos, entre aspas, domesticados a não fazermos algumas coisas. Não fosse assim, viveríamos como seres primitivos, resolvendo todas as coisas em guerras, disputas e brigas. Essa é a natureza humana. Isso nos afastou de Deus. A rebeldia, a desobediência. Então, nós somos fruto, nós nascemos em pecado e precisamos de um Redentor. Precisamos que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, controle e governe as nossas vidas. Isso é fundamental para que você tenha uma evolução em todos os aspectos: física, mental e espiritual. Física, porque a Bíblia nos ensina a exercer o domínio próprio.
Isso mesmo, você vai mortificar, você vai sacrificar as suas vontades em detrimento de benefícios que vão ser obtidos ou não lá na frente. Você vai abrir mão das suas vontades para fazer o melhor pela sua família. Você vai abrir mão do seu tempo de descanso para ajudar o próximo. Você vai jejuar, você vai abrir mão dos seus prazeres físicos, carnais, das suas vontades, dos seus desejos, para não desagradar a Deus. Então você evolui fisicamente, mentalmente, pois você passa a ser uma pessoa mais resiliente às adversidades, os problemas que você enfrenta, e nós enfrentamos, não há como fugir disso, eles passam a não ter o mesmo peso. Você começa a perceber que algumas coisas não são tão mais importantes como eram antes. Você evolui espiritualmente, pois você vai ter comunhão com Deus. Você vai entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Um problema na família, a perda de um emprego, uma doença, todas as coisas. Você passa a entender também que a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, eu não sei o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você. Nós pedimos aquilo que nós acreditamos que é a melhor coisa para nós, para as nossas vidas. No entanto, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano. Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, presciente, que é conhecedor de todas as coisas do passado e do futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que se Ele te der um cargo melhor e maior em uma empresa hoje, isso vai afastar você de Deus daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. Isso vai fazer com que você não tenha tempo para se dedicar a Deus. Então Ele, sabendo disso e por te amar mais que tudo, Ele não te dá esse cargo. Você, na sua natureza rebelde, fica chateado, triste e reclama com Deus. Mas Ele está fazendo o melhor para você, pois Ele sabe que isso iria afastar você da presença dEle. Entende como a obra de Deus ela é fascinante? A gente não pode apenas olhar o cenário e a circunstância que nós estamos vivendo. Nós precisamos de certa abstração, precisamos transcender em alguns aspectos, para que possamos entender a obra de transformação que acontece nas nossas vidas. Quando você tem um encontro com Deus, quando você de fato aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda. Note, não apenas Salvador, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. No Novo Testamento, a palavra Senhor aparece mais de 600 vezes, enquanto a palavra Salvador aparece 22 vezes apenas. Ou seja, os apóstolos e todos que escreveram os livros do Novo Testamento procuraram enfatizar a importância de termos Jesus como nosso Senhor. No entanto, a nossa natureza humana rebelde, ela reconhece e até aceita Jesus, mas como Salvador, para resolver os nossos problemas. Mas é mais difícil para nós, seres fracos e errantes, reconhecermos e aceitarmos a soberania de Jesus e aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, pois a sua conduta muda. Os seus valores, princípios e morais mudam. O seu comportamento no trabalho, na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, mudam. Os locais que você frequenta mudam. A forma como você se comunica, se relaciona com as pessoas
muda. Tudo em você muda. Assim como naquele primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. É claro que naquela passagem, o que a Bíblia quis nos mostrar, o que esse milagre quis nos trazer, eram os poderes, os prodígios, os milagres, as maravilhas que Jesus passaria a fazer no seu ministério da terra. Mas, ainda assim, nós podemos ter uma pequena aplicação espiritual, pois Jesus transforma as coisas de água para vinho. Ele transforma completamente as nossas vidas. E é claro que isso não ocorre de um dia para o outro, isso leva a vida inteira. Mas, se você teve um encontro com Deus, se você de fato é uma pessoa convertida, se você acredita que o Espírito Santo more dentro de você e você não observou nenhuma mudança na sua vida, eu convido você a uma reflexão, a uma autoanálise. Por um motivo simples: se não houve nenhuma mudança na sua vida, talvez você não tenha sido convertido. E não é nenhum problema, não há nenhum problema, desde que você identifique isso. Peça perdão a Deus, se aproxime de Deus, porque Ele é poderoso, bondoso e misericordioso para atuar através do Espírito Santo no seu coração, mudando todas as coisas, transformando o seu coração, mudando a sua mente. Isso é fundamental para que você possa um dia viver com Deus no reino da sua glória. Esse é o ponto mais importante. Mas as suas obras, aquilo que você faz, isso não lhe dá o direito à salvação, pois nós recebemos por graça a salvação de Deus. Não é pelas nossas obras. Não há como justificar os nossos feitos e naquele dia do juízo final batermos na porta dos céus e dissermos: Senhor, olha quantas coisas boas eu fiz, eu quero entrar. Não é assim que funciona. A salvação é pela graça, ela é imeritória. Não há em nós merecimento, não há em nós condição de recebermos absolutamente nada das mãos de Deus. Não erre pedindo a Deus nas suas orações que Ele faça justiça, que Ele te dê o que você merece, pois você pode se surpreender. O que você merece não é o que você está pedindo, fatalmente. Nós humanos não merecemos nada das mãos de Deus. Mas Ele, por misericórdia e bondade, Ele nos oferece a graça salvadora. Ele nos enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece a soberania de Deus, que reconhece a figura de Jesus, do nosso Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois esse sim tem o seu nome escrito no livro da vida e herdará a coroa da vida eterna. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.